Antes de começarmos a orar, precisamos entender algo profundo. A família não foi invenção humana, foi ideia de Deus. Desde o início em Gênesis, vemos o Senhor formando o primeiro vínculo familiar, Adão e Eva. E a partir deles, toda a humanidade foi gerada. A família é mais do que um grupo de pessoas morando na mesma casa. É um reflexo do amor, da comunhão e da unidade do próprio Deus. Por isso, quando esses laços são rompidos, quando irmãos não se falam, quando pais e filhos vivem em silêncio, quando o amor se esfria, algo dentro de nós também se parte. Deus criou a família para ser um abrigo em meio às tempestades, um lugar onde somos aceitos mesmo com nossas falhas, um lugar de perdão, de crescimento, de aprendizado, um espaço onde podemos cair e ser levantados com amor. Quando isso se quebra, sentimos falta de algo que o nosso espírito foi desenhado para ter. Mas o Deus que criou a família também é especialista em restaurar o que foi ferido. Mesmo que haja dor, mágoa, silêncio ou separação, nada está perdido para o Senhor. Ele ainda tem planos para a sua casa. E hoje, neste momento de oração, vamos nos colocar diante dele e pedir que esse propósito volte a florescer em nosso lar. A dor de um vínculo quebrado dentro da família é uma das mais profundas que uma alma pode sentir. Não se trata apenas de brigas ou desentendimentos, trata-se de um corte interno, de algo que deveria ser fonte de amor e segurança, mas se tornou lugar de ferida e silêncio. Quando alguém que você ama te decepciona, quando um pai se ausenta, quando um irmão se torna um estranho, ou quando uma mãe fere com palavras, parece que algo dentro do peito se parte. E às vezes, essa dor fica ali, guardada por anos, escondida, mas viva. Ela aparece nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos e até na nossa oração. Ela rouba a paz, endurece o coração e nos afasta daquilo que Deus deseja restaurar. Muitos vivem em casas cheias de gente, mas com corações solitários. Dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Essa separação, ainda que não seja física, é um sinal de que o inimigo encontrou espaço para plantar divisão. E quando isso acontece, só o poder de Deus pode reconstruir o que foi quebrado. Mas há esperança. A mesma mão que abriu o Mar Vermelho, que curou cegos, que ressuscitou mortos, também pode curar lares feridos. Pode trazer de volta a comunhão, a paz e o amor entre os que um dia se afastaram. O primeiro passo? Levar essa dor até os pés dele e dizer: Senhor, só o teu amor pode restaurar o que eu não consigo consertar. Poucas histórias na Bíblia retratam tão bem o poder do perdão dentro da família, como a de José e seus irmãos. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Anos se passaram. José foi injustiçado, preso, esquecido. E mesmo assim, o seu coração não se encheu de ódio, se encheu de Deus. Quando José reencontra os irmãos, agora como governador do Egito, ele tinha em suas mãos o poder de se vingar. Mas o que ele escolhe? Chorar, abraçar, perdoar, restaurar. Ele olha para os que o feriram e diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. Essa atitude de José nos ensina que o perdão não depende do que o outro merece, mas do que nós carregamos por dentro. E quando Deus habita em nosso coração, Ele nos capacita a fazer o que seria impossível pela nossa própria força. Talvez você também tenha sido ferido por alguém da sua casa. Talvez ainda sangra por dentro. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra. Perdoar é libertar-se. Não é esquecer a dor, mas entregar a justiça a Deus e decidir não carregar mais o peso que te prende. Quando oramos com esse espírito de José, de rendição, de humildade, de misericórdia, abrimos as portas para que o próprio Deus atue. Porque onde há perdão, há cura. Onde há rendição, há restauração.
Antes de qualquer conversa difícil, antes de qualquer reencontro, antes de qualquer pedido de desculpas, vem a oração. É na oração que os corações endurecidos se quebram. É na oração que a amargura começa a se dissolver. É na oração que a reconciliação começa, mesmo quando o outro ainda está distante. Muitas vezes queremos consertar os laços quebrados com as próprias mãos, mas nos esquecemos de que há feridas que só Deus pode alcançar. Ele conhece o que foi dito no silêncio. Ele viu as lágrimas escondidas. E Ele também sabe o que ainda precisa ser restaurado em cada coração da sua família. Quando oramos, não estamos apenas falando, estamos convidando o céu a intervir. Estamos entregando a Deus aquilo que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. A oração abre portas que a razão não pode forçar. Ela move o impossível. Talvez o outro ainda não esteja pronto para conversar. Talvez não queira ouvir. Mas Deus não precisa da permissão dele para começar a trabalhar por dentro. E às vezes, o milagre começa em você, no seu quebrantamento, na sua entrega, no seu clamor sincero. Portanto, antes de tentar resolver, ore. Antes de esperar que o outro mude, coloque tudo diante de Deus. Porque é impossível estar aos pés do Senhor e sair de lá com o coração igual. Quando não tratamos as feridas que alguém da família nos causou, elas não desaparecem. Apenas se escondem. E com o tempo, viram barreiras. Deixamos de conversar, evitamos contato, nos afastamos por dentro. É assim que o amor esfria. Não. Com gritos, mas com silêncios. Só Deus pode curar essas marcas profundas. Mas essa cura começa quando você reconhece a dor e decide não guardá-la mais sozinho. Ele está pronto para restaurar até o que parece irreversível. Muitas vezes, não é a gravidade da ofensa que destrói um relacionamento. É o orgulho que impede a reconciliação. Dentro da família, o orgulho pode se disfarçar de razão, de dignidade, de autopreservação. Mas, na verdade, ele apenas nos afasta mais uns dos outros. Quantas relações poderiam ser restauradas com um simples "me perdoa"? Quantas feridas poderiam cicatrizar se alguém tivesse a coragem de dizer "eu errei"? Mas o orgulho grita: se ele não vier primeiro, eu também não vou. E assim o tempo passa e o abismo cresce. A Bíblia nos mostra claramente que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso quer dizer que o orgulho, mesmo que pareça nos proteger, bloqueia a ação de Deus. Enquanto insistimos em manter a razão, deixamos de experimentar a restauração. Mas, quando nos quebrantamos diante do Senhor, quando deixamos de lado a necessidade de ter a última palavra, algo poderoso acontece. Porque a humildade atrai o favor de Deus. A humildade abre portas que o orgulho mantém trancadas. Se há orgulho em seu coração, ou no coração de alguém que você ama, leve isso em oração. Peça a Deus que quebre as barreiras, que traga um espírito manso, disposto, curvado. Porque onde há humildade, há reconciliação. E onde há reconciliação, Deus é glorificado. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos mais do que milagres físicos. Vemos um Deus que restaura vínculos quebrados. Ele não apenas curava corpos, ele curava corações divididos, lares em crise, pessoas isoladas. Ele restaurou Pedro, que o havia negado. Se sentou com Zaqueu, um rejeitado por todos. Acolheu a mulher samaritana que vivia ferida por relações rompidas. Ele até orou pelos que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Jesus é especialista em restaurar aquilo que o pecado, o orgulho e as palavras malditas destruíram. Ele reconecta pais e filhos, maridos e esposas, irmãos distantes. Mas essa restauração começa quando o deixamos entrar, não apenas na nossa fé, mas na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração. Se há algo quebrado na sua família,
Uma relação silenciada, um abraço que não aconteceu, uma conversa que foi adiada por anos, convida Jesus para intervir. Ele é o único que pode tocar os dois lados da ferida. Ele vê a sua dor, mas também vê a dor do outro. E ele sabe como unir o que parece impossível de juntar. Nenhum vínculo está fora do alcance de Jesus. Com ele, até o que morreu pode reviver. Orar por quem nos feriu não é fácil, mas é libertador. Jesus nos ensinou: orai por aqueles que vos perseguem. Mateus 5,44. Quando você ora por quem te machucou, você está tirando a dor das suas mãos e colocando nas mãos de Deus. Isso não significa aprovar o erro. Significa deixar que o amor vença o ódio. Oração quebra cadeias invisíveis e começa a preparar o caminho para a cura, em você e no outro. Nem sempre a reconciliação acontece de imediato. Às vezes, mesmo após orar, o silêncio continua. E a dor também. É aí que o Espírito Santo se torna nosso consolo. Ele nos fortalece quando nos sentimos sozinhos. Ele nos lembra que não estamos lutando sozinhos pela restauração da nossa família. E mesmo quando o coração está cansado, ele nos sustenta com paz. O Espírito Santo é o abraço de Deus em meio à espera. É natural esperarmos que o outro mude primeiro, que peça desculpas, que reconheça a falha, que dê o primeiro passo. Mas na maioria das vezes, Deus começa a cura em nós. Ele trata nosso orgulho, alinha nosso coração, cura a ferida interna, porque só um coração curado é capaz de agir com amor, mesmo diante da dor. Você não pode mudar o outro, mas pode permitir que Deus transforme você. E essa transformação já é o início da reconciliação. Às vezes, a restauração da família começa quando alguém decide amar, mesmo sem retorno, perdoar, mesmo sem pedido, orar, mesmo sem resposta. E esse alguém pode ser você. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não é dizer que a dor não existiu, ou que o outro estava certo. Perdoar é escolher não carregar mais o peso que aquela ferida deixou. É dizer: eu não consigo mudar o passado, mas posso impedir que ele continue me ferindo no presente. O perdão liberta o coração de quem perdoa. Ele quebra correntes invisíveis que nos prendem ao ressentimento, ao rancor, à mágoa. Quando você perdoa, não está justificando o erro, está se libertando dele. E essa liberdade abre espaço para que Deus comece a restaurar o que foi perdido. Muitas vezes, os conflitos dentro da família não são apenas naturais, são espirituais. O inimigo sabe que uma família unida em Deus é uma ameaça poderosa. Por isso ele ataca com discórdias, mágoas, separações e silêncios prolongados. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, o verdadeiro inimigo não é o seu pai ausente, nem a sua irmã que te feriu, nem o filho rebelde. É o diabo que quer dividir para destruir. Por isso, a restauração da sua família não é só uma questão emocional, é uma guerra espiritual. E essa guerra se vence com oração, com perdão, com jejum, com amor que insiste mesmo quando tudo diz que não. Você pode ser o guerreiro ou guerreira que se levanta para proteger sua casa espiritualmente. Com Deus à frente, nenhuma divisão é definitiva, nenhum laço está perdido. Nem sempre são os gritos que machucam mais. Às vezes são os silêncios. O silêncio de quem se recusa a conversar, de quem ignora, de quem se distancia emocionalmente mesmo estando perto fisicamente. Por outro lado, palavras malditas, ditas no calor da raiva, podem criar feridas profundas que duram anos. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Em um lar, as palavras têm poder de curar ou destruir. E o silêncio, quando carregado de ressentimento, também fala alto. Por isso, ore para que suas palavras sejam fonte de vida. Peça a Deus que te ajude a falar com sabedoria e também a ouvir com amor. E se há um silêncio pesado em sua casa,
Entregue isso nas mãos do Senhor. Ele é especialista em quebrar o silêncio com reconciliação. O verdadeiro amor não espera a perfeição. Ele permanece mesmo quando há falhas. É esse amor, vindo de Deus, que reconstrói pontes que o orgulho quebrou. Quando decidimos amar, como Jesus nos ama, com paciência, perdão e graça, nos tornamos instrumentos de reconciliação. O amor que vem de Deus não desiste da família. Há momentos em que já fizemos tudo o que podíamos. Oramos, pedimos perdão, buscamos diálogo. E mesmo assim a reconciliação ainda não aconteceu. Nessas horas, o que resta é confiar, entregar, soltar. Cada pessoa da sua família tem uma história com Deus. Você não é o Salvador, Jesus é. Você não pode mudar corações, mas o Espírito Santo pode. Por isso coloque o nome de cada um diante do Senhor. Fale com Deus sobre o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge, mesmo aqueles que parecem distantes. Ele ouve, ele vê, ele age. Quando você entrega sua família nas mãos de Deus, você reconhece que o lugar mais seguro para eles é nos braços do Pai. E confie, o Deus que escreveu a história da sua casa ainda está escrevendo os próximos capítulos. Que o Senhor abençoe sua família com reconciliação, cura e paz. E que a graça de Deus te acompanhe em cada oração silenciosa feita com fé. Fique com Deus.